O impressionismo. O impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX. Vivia-se nesse momento a chamada Belle Époque, que significa Bela Época em português. Esse movimento começou com grupos de jovens que rompeu com as regras da pintura vigentes. Até então, os autores se preocupavam com os preceitos do realismo. Depois disso, tudo isso foi quebrado. Os artistas impressionistas não tinham mais interesse em temas ligados à nobreza, à igreja ou em produzir retratos fiéis à realidade. Queriam ver o quadro como obra em si mesma. Um dos motivos de tais questionamentos teria sido a invenção da fotografia. A lógica era: para que fazer quadros que copiem a realidade de maneira exata, se para isso já existe a fotografia? A preferência dos pintores era por natureza morta a um objeto. Ao olhar uma obra impressionista de perto, vêem-se apenas pinceladas separadas que parecem manchas sem contorno. Vistas de longe, as pinceladas organizam-se para os nossos olhos, criando formas e luminosidade. Tecnicamente, os impressionistas tendiam a abandonar o que pregava a tradição e o ensino acadêmico para a realização da pintura. Por exemplo, ensinava a tradição que a tinta aplicada sobre a tela deveria ser polida, de modo a obter uma aparência de superfície lisa, sem a presença visível das pinceladas. Os impressionistas, ao contrário, aplicavam a cor fazendo questão que suas pinceladas ficassem visíveis. O aspecto final da obra era o de algo inacabado, fragmentado, de formas que se reconstituíam apenas na visão. Note que não é possível ver os detalhes das pessoas, dos barcos, nem da paisagem que são retratados, embora tais elementos possam ser identificados, e seja possível perceber o efeito de luz e sombra. A combinação de cores e pinceladas nesse quadro de Monet dão apenas uma impressão dessa paisagem, daí o nome do quadro. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com as cores complementares, exemplo, amarelo próximo ao violeta. Monet nasceu na França no ano de 1840. Tornou-se um grande pintor e um dos mais importantes representantes do impressionismo. Suas obras de arte seguiam, como temática principal, as paisagens da natureza. Trabalhava de forma harmônica as cores e luzes, criando imagens belas e fortes. A técnica de Monet para pintar quadros era bastante peculiar para as pessoas e outros artistas que o viam pintando, mas a técnica de Monet desenvolvida na época foi considerada mais tarde uma das mais belas do mundo, que é o impressionismo, que aparenta ser de perto apenas borrões, mas ao distanciar a visão, o quadro se forma nitidamente. Popularmente conhecido apenas por Edgar Degas, foi um importante pintor, escultor e gravurista francês. Nasceu em 19 de julho de 1834 em Paris e faleceu na mesma cidade, em 27 de setembro de 1917. As obras de arte de Degas são marcadas pela suavidade. Edouard Manet foi um importante pintor francês do século XIX. Nasceu em 23 de janeiro de 1823 na cidade de Paris e faleceu na mesma cidade em 30 de abril de 1883. É considerado por estudiosos de artes plásticas como um dos mais importantes representantes do impressionismo francês, embora muitas de suas obras possuam fortes características do realismo. Manet, assim como outros artistas impressionistas, utilizou tons fortes em suas pinturas.